Olá pessoal, professor Lucas Rafael de Matemática. Hoje vou explicar para vocês a semana 4, do PET de Nivelamento de Matemática. Aqui na semana 4 nós vamos fazer aí o estudo do sinal de uma função polinomial do primeiro grau. Então, nós vamos aprender a como fazer o estudo do sinal de uma função do primeiro grau. Bom, e o que é fazer o estudo do sinal? É determinar os valores de x para que a função se anule, ou seja, a gente vai identificar quando a função é igual a zero, quando a função é maior que zero, ou seja, quando a função é positiva, e também identificar quando a função é negativa, ou seja, menor que zero, né? Então, a gente vai ver isso na prática, para ver como é esse estudo. A gente vai fazer aí dois exemplos, como é o estudo do sinal da função. O primeiro exemplo será mais detalhado, comentando os passos para a resolução, e o segundo com a resolução usual. Aqui você deve utilizar nos exercícios em que o objetivo é fazer o estudo do sinal da função do primeiro grau. Então, tem aí dois exemplos, um mais detalhado e um mostrando realmente na prática como que você vai fazer aí os exercícios, Bom, então vamos lá. Vamos estudar o sinal da função dada pela lei y igual a 2x menos 4. Então, tem essa função aqui, ó, 2x menos 4. O primeiro passo é calcular o zero da função. Como que eu calculo o zero? Basta igualar a função a zero e resolver a equação. Então, veja, eu tenho a função que é 2x menos 4. Se eu quero calcular o zero da função, vou fazer o quê? 2x menos 4 igual a zero. Bom, resolvendo essa equação, esse menos 4 passa para o lado de lá somando, porque ele está subtraindo, passa para o lado direito da equação adicionando com zero, Então fica 0 mais 4, então 2x igual a 0 mais 4. 0 mais 4 é 4, Então 2x igual a 4. E esse 2 que está multiplicando x vai passar dividindo, Então, x igual a 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2 é 2, Então, o zero da função aqui é x igual a 2, Portanto, a função y é igual a zero para x igual a 2. Então, aqui nós já descobrimos uma parte do estudo do sinal, porque lembra, ó, relembrando, o estudo do sinal é você determinar os valores em que a função y é igual a zero, em que a função y é positiva e em que a função y é negativa. Esse primeiro aqui a gente já descobriu. Quando que essa função do primeiro exemplo A é igual a zero? Quando x é igual a 2, tá? Bom, o segundo passo é fazer um esboço do gráfico da função somente com o eixo x, para identificar melhor quando a função é negativa e quando ela é positiva. Esse esboço consiste em uma reta horizontal e outra, crescente ou decrescente, dependendo do coeficiente a da função. É o número que aparece antes do x na função, ou seja, coeficiente de x. Então, nessa função 2x menos 4, olha o número que vem antes do x, é o número 2, Ou seja, temos o coeficiente a, que é 2, portanto, é positivo, é o número 2 positivo. Logo, a função é crescente. Portanto, essa reta horizontal, em nosso esboço, passamos uma reta crescente. Então, veja. Então, ó, eu vou pegar aqui o zero da função, que é 2, vou montar uma reta horizontal, marco aqui o zero da função, que é o número 2. Como o coeficiente a é positivo, quer dizer que é uma reta crescente, ou seja, ela começa embaixo e vai para cima. É essa aqui que está em roxo. É uma reta o quê? Crescente, Então, começa embaixo, vai lá para cima e passa pelo 2, que é o zero da função. Ou seja, antes do 2 ela é negativa, a minha função,
e depois do 2, ela é o quê? Positiva. Então, para valores menores que 2, a minha função é negativa, como é uma reta crescente, e para valores maiores que 2, a função é positiva, né? E aí a gente vai escrever isso, que é exatamente o estudo do sinal da função. Ou seja, quando ela é igual a zero, quando ela é negativa e quando ela é positiva. Observando só esse esboço do gráfico, a gente já dá para escrever isso, né? Então, ó, quando x igual a 2, a minha função é o zero da minha função, né? Foi isso que a gente descobriu, ó. Quando eu igualei a função a zero, o que que deu o resultado? X igual a 2, né? Ou seja, o zero da função, né, para x igual a 2, temos y igual a zero, né? Bom, para x maior que 2, o que que acontece? Para valores maiores que 2, a função é o quê? Positiva. Observa aqui no desenho. Para valores maiores que 2, a minha y é maior que zero, ou seja, positiva. Tá? E para valores menores que 2, a função é o quê? Negativa. Né? Observa aqui, para valores à esquerda do 2, ó, minha função é o quê? Negativa. Né? Então a gente escreve que a função é negativa assim, ó, y é menor, usando esse símbolo aqui, ó, y é menor que zero. Tá? Então, esse é o estudo do sinal da função. Tá? É escrever esses três pontos aqui. Tá? Quando a função é igual a zero, quando a função é maior que zero e quando a função é menor que zero. Tá? Agora vamos ver o exemplo B. Conforme a gente vai fazendo os exemplos, fica mais claro aí fazer o estudo do sinal. Olha o exemplo B. Vamos estudar o sinal da função dada pela lei y igual a menos 2x mais 4. Então, primeiro passo, igualar a função a zero. Então, menos 2x mais 4 igual a zero. Esse 4 que está somando agora vai passar subtraindo. Então, vai ficar menos 2x igual a zero menos 4. Ou seja, o zero é neutro, né? Então, menos 2x igual a menos 4. Esse menos 2 está multiplicando o x, vai passar dividindo. Então, vai ficar só o x igual a menos 4, dividido por menos 2, que dá 2 positivo. Né? Então, de novo, coincidentemente, o zero da função deu 2. Não é toda vez que vai dar 2. Aqui deu 2. Então, vou vir aqui, traçar uma reta horizontal e marcar um ponto no 2. Ah, mas por que, que a reta está decrescente? Lembra daquele detalhe? Ó, você vai observar o coeficiente a da função, ou seja, o número que vem antes do x, para determinar se ela é crescente ou decrescente. Como é menos 2x, quer dizer que é negativo, ou seja, o coeficiente a sendo negativo, a reta é o quê? Decrescente. Então, marcou aqui a reta, fez o desenho da reta decrescente, né? Ou seja, começa em cima e termina embaixo, decrescente. Aqui a esquerda do 2 é positivo e a direita é negativo. Aí é só fazer o quê? Escrever o estudo do sinal. Então, para x igual a 2, o que, que é esse x igual a 2? É o zero da função. Então, y igual a zero. Para x maior que 2, à direita do 2, o y é negativo, ou seja, minha função é menor que zero. E para x menor que 2, ou seja, à esquerda do 2, a minha função é o quê? Positiva, tá? Então, é fazer isso. Então, ó, todos os exercícios vocês vão fazer o quê? Esse cálculo aqui, ou seja, igualar a função a zero, né? E fazer o cálculo. Vai fazer o esboço do gráfico, faça o esboço do gráfico, né? Esse desenho aqui. Vai ter hora que nesse desenho a reta é crescente, isso depende do coeficiente a da função, ou seja, o número que vem antes do x. Vai ter hora que a reta, né, ela vai ser crescente, ou seja, de baixo para cima, e vai ter hora que ela vai ser decrescente.
Se o coeficiente A for positivo, ela é crescente. Se o coeficiente A for negativo, ela é decrescente. E por fim, você vai escrever esses 3 pontinhos aqui, né? Mas prestando atenção nesse desenho. Como assim? Primeiro, você vai pegar para x igual ao número que der aqui, né? Ou seja, o número que der aqui, para x igual a 2, a função igual a zero aqui no caso, né? Vai olhar para x maior que 2, no caso aqui, né? Maior do que o número que der aqui, se vai ser positivo ou negativo. Aqui no caso, ó, quando eu escrevo que y é menor que zero, quer dizer que eu estou escrevendo aqui nesse segundo ponto, ó, para x maior que 2, ou seja, para os valores de x maiores que 2, o meu y é negativo, né? Deu negativo aqui. A reta está abaixo do eixo x, ou seja, a reta y é negativa, ou seja, minha função é menor que zero. E para x menor que 2, à esquerda do 2, minha função é maior que zero, ou seja, y é maior que zero, né? Então é fazer aí esses 6 itens aí. Vocês vão fazer esses 3 passos nos 6 itens, né? Para fazer o estudo de sinal. Primeiro, aqui, ó, na letra A. Primeiro passo, 7x menos 28 igual a zero. Aí você vai resolver e vai encontrar um valor de x. Por exemplo, x igual a 4. Eu acho que aqui vai dar x igual a 4 mesmo, né? Então você vai vir numa retinha, com um pontinho no meio, escrever o número 4. Bom, observe o coeficiente A da função. É 7 positivo, né? Então, ou seja, se é positivo, quer dizer que a reta é crescente. Então, o desenho vai ser mais parecido com esse aqui, só que no lugar do x, você vai colocar do 2, quer dizer, você vai colocar o 7. Então, 7, uma reta crescente. Ou seja, lá no estudo do sinal da função, vai aparecer para x igual a 7, temos y igual a zero. Depois, no segundo pontinho, para x maior que 7, temos y maior que zero. E depois, ou seja, o y é positivo aqui depois do 7, né? E para x menor que 7, ou seja, para os valores menores que 7, à esquerda do 7, temos y menor que zero, ou seja, o y é negativo, tá? Então é fazer isso com aí esses 6 itens, né? Primeiro, iguala a função a zero. Segundo, faz esse desenho. E terceiro, faz o estudo do sinal, que é esses 3 pontinhos aqui, tá? Então, uma boa aula para vocês.